Bom, como todo início de ano, a gente fala sobre as expectativas na agricultura aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente na relação do preço. E para isso, eu vou conversar com o Rafael, ele que é analista das safras e mercados. Geralmente, todo início do ano, a gente conversa com essa empresa tão significativa para a economia aqui gaúcha, e principalmente nesse parecer de mercado e como a agricultura vai se decorrer, principalmente nesse início de ano. Rafael, mais uma vez, obrigado por nos atender. Fala então um pouco sobre principalmente a soja, né, que é a nossa principal cultura aqui do Rio Grande do Sul e de todo o país. O que a gente pode projetar para o ano de 2025? Obviamente, a gente não pode desassociar do último ciclo de 2024, que aqui para o Rio Grande do Sul foi muito complicado. 2025 começa um pouco com estiagem, o que essa falta de chuva pode acabar afetando no decorrer do ciclo, principalmente para a cultura da soja. Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês a respeito aí da soja. Bom, acho que são vários pontos, né, para a gente destacar em relação à cultura da soja, né? A primeira é que a gente está tendo realmente problemas muito graves, né, com a soja, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que esse tempo de estiagem e clima quente tem afetado as lavouras, né, e obviamente vai consolidando perdas de produtividade, né, mas não só no Rio Grande do Sul, quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, mais ao sul do Mato Grosso do Sul, a gente vê problemas nisso também. Só que esse é um ponto, né? A gente tem que considerar o contexto geral da safra brasileira de soja de 2025, que ainda projeta assim uma ampla produção, tá? Então a gente tem nesse momento, mesmo considerando essas perdas já no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, algumas preocupações no Paraná, o contexto ainda aponta para uma oferta em torno de 170 milhões de toneladas ou mais, né? O nosso número ele é um pouco acima disso. E por que disso, né? Porque a gente tem uma recuperação de produtividade esse ano, aliado aí a aumento de área para soja, né? Então várias regiões tiveram aumento de área e o clima de certa forma foi muito positivo para as regiões do centro do país, do centro-oeste. Então Mato Grosso é muito bom, Goiás, Minas Gerais, o Nordeste indo muito bem. Então essas perspectivas, né, de produtividade, de projeção de safra muito boas, elas acabam compensando perdas, né, mais regionalizadas aí em determinados estados. Então, o contexto da safra de soja no Brasil 2025 é ainda de uma ampla oferta de soja, tá? Evidente que essas regiões, né, como Rio Grande do Sul, né, e o Mato Grosso do Sul, têm problemas, claro, a gente sabe disso, mas isso já entra na conta de certa forma absorvido. Daqui para frente, evidentemente, que a colheita vai dizer para a gente qual o número real da safra, né? Mas as perspectivas ainda são boas e nesse contexto a gente tem, né, os preços agora mais recentemente em bolsa subindo, né, o que, na minha opinião, ainda se configura como oportunidade, porque a entrada de safra, sazonalmente, ela já é, né, marcada por queda nos preços, por pressão de entrada de safra, e se nós realmente tivermos aí uma ampla oferta de soja no Brasil, né, Chicago, a Bolsa de Chicago deve sentir essa pressão dos contratos futuros e também os prêmios. Então, são dois pontos aí que a gente tem que levar em consideração daqui para frente e também, né, cuidar das perspectivas de clima, olhando aí para o cenário argentino. Tá certo, Rafael. Pegando ali o último ciclo, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul questão climática severa. Se não me falha a memória, no Mato Grosso foi a seca bastante grande. Então, o último ciclo ele foi bastante complicado na questão da agricultura, principalmente para as culturas de verão. Para o ano de 2025, você mesmo comentou que a região centro-oeste, a região sudeste vem em um ciclo bastante satisfatório, a expectativa é de uma safra recorde, e aqui no Rio Grande do Sul a seca está pegando um pouco. Até que ponto isso pode ser um prejuízo, principalmente se tratando dos agricultores gaúchos? Bom, eu acho que né, os produtores, principalmente aqui do Sul, eles têm que pensar muito na questão de preço, tá? Porque a gente sabe que não é basicamente o custo da produção que define o preço que você vai receber.
Então, tem que olhar para as movimentações do mercado, né, que nesse momento ainda apresentam oportunidades em termos de preço no físico, para aproveitar e travar, tá? Olhando o quê? Olhando a entrada de safra, porque ali na frente ele corre o risco de pegar preços bem mais baixos, e aí vai ter muito problema em relação a isso por causa do custo. Então, eu acho que esse é o principal fator, né? O Rio Grande do Sul deveria apresentar esse ano uma recuperação também de produtividade. Infelizmente, né, com essa seca, né, com esse clima de estiagem e de altas temperaturas, as lavouras vão sentir um impacto nas produtividades. Isso também aumenta, né, o custo médio da produção. Então, são esses fatores que a gente tem que levar em conta quando a gente olha esse cenário. Bem, Rafael, você já comentou sobre isso, mas eu quero ampliar porque, querendo ou não, é o que interessa o agricultor. Questão de preço. Hoje, o preço aqui no Rio Grande do Sul está sendo praticado aí na casa dos R$ 130. Esse preço vai se manter, vai baixar? O que você pode já antecipar para o agricultor que está nos acompanhando quando ele for colocar a colheitadeira na sua lavoura e já começar a retirar esse grão e posteriormente comercializar a sua safra? Bom, a gente tem que cuidar basicamente a paridade de exportação, porque o primeiro semestre é marcado por isso, onde a gente tem o pico das exportações, né, da soja. Então, o custo do frete, né, olhando para a entrada de safra, ele deve se elevar. E a gente tem que olhar basicamente a formação do preço. Então, temos que cuidar o preço em Chicago e o preço dos prêmios que tendem a ser bem negativos, tá? E isso resulta num preço de porto mais baixo e, obviamente, tirando o custo logístico na ponta, né, o produtor acaba recebendo menos. Então, olhando para um preço aí de interior a 130, é um preço bom. Não é um preço ruim mesmo, porque a entrada de safra deve marcar sim uma pressão sazonal, inclusive bem negativa em termos de oferta no mercado físico, tá? Então acho que esses são os pontos que o produtor tem que olhar, porque tem chance sim de termos aí, né, essas quebras produtivas grandes que aumentam o nosso custo médio, ao mesmo tempo que o preço de venda acaba caindo, tá? Então acontece esse trade-off negativo aí para a questão aí de lucratividade, digamos assim. Então, eu acho que isso é importante, tá? Principalmente olhar esses pontos na entrada de safra, tá? Então, na minha opinião, hoje o preço do mercado é um preço bom, um preço de oportunidade, e a partir de fevereiro em diante, à medida que a colheita for avançando, né, os preços tendem a sentir uma pressão negativa. Tá certo. Então, na sua avaliação, hoje, R$ 130 é um preço satisfatório diante da situação e do volume que se produz aqui no país. Exatamente, porque os mercados, né, hoje a gente tem basicamente os mercados eles são interligados, né? Então não são só fatores regionais que afetam o preço, mas fatores globais. Então, quando a gente olha na perspectiva global, com grande entrada de safra, se a Argentina não apresentar grandes problemas, é muita oferta no mercado. Mundialmente falando, são mais de 30 milhões de toneladas de soja produzidas, né, acima do que a gente teve na temporada anterior, e estoques globais maiores, cerca de 13 a 14% do que a gente viu no ano passado. Então, os compradores, os traders, né, as trades, elas estão olhando para isso e vão projetar, sim, aí um cenário negativo, claro, evidentemente, se confirmando essas produtividades da soja, principalmente aqui no Brasil, tá? Então, quando a gente tem esse cenário, não tem o porquê da gente pensar, por exemplo, em preços de prêmio favoráveis no primeiro semestre. Muito pelo contrário, né? A pressão nos prêmios de exportação devem seguir aí bem negativas, né? E na formação do preço acaba impactando, tirando o custo logístico lá na ponta, o produtor pode acabar recebendo bem menos. Então, realmente R$ 130, né, por saca não me parece ser um preço ruim, muito pelo contrário, parece ser até uma oportunidade. Ok. Comentando rapidamente sobre o milho, Rafael, o que você pode projetar aí para o ano de 2025? Bom, nesse momento a gente segue com uma oferta mais restrita, né? Porque não temos ainda milho safrinha, então, né, a paridade não conta muito. Os preços, da minha visão, ainda estão tão bons, mas olhando para frente, a gente pode ter lá nos Estados Unidos um aumento de área para milho, né? O que pode acabar trazendo um peso aí para Chicago e acabar diminuindo um pouco o valor do milho. Então a gente tem que cuidar. Nesse momento, né? Quando a gente olha para a bolsa, os preços não estão ruins, então pode ser também até oportunidade, né? Tá certo, Rafael. Obrigado por nos atender. Sucesso para você e um bom ano de 2025. Eu que agradeço, o prazer é todo meu e espero participar de novas conversas.
Tá certo. Lena, então, um bate-papo sobre agricultura aqui no NT Sul, a gente focando principalmente a questão da soja, a nossa principal cultura aqui no país. Falamos sobre projeções para o ano de 2025, também destacamos um pouco do preço que o agricultor pode esperar para este ano.